Boa tarde a todos os nossos espectadores da nossa segunda live da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. Eu sou o Daniel Nassif, professor da UFSCar, e faço parte da atual diretoria da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. Hoje o tema da nossa live vai ser a agrometeorologia e a emissão de gases de efeito estufa, um tema extremamente importante diante dos desafios climáticos que nós estamos passando no momento. Hoje nós teremos a presença de duas palestrantes que são expoentes na pesquisa no tema de suas palestras. As nossas palestrantes de hoje vão ser a professora doutora Giulia Cioli Imbuzeiro e a professora doutora Débora Regina Roberti. Antes da gente iniciar a nossa atividade, a nossa live, nós da CIBEAGRO gostaríamos de agradecer imensamente a Exalc Clima e a FIALC, que são nossos parceiros e sempre auxiliam na organização e condução das nossas lives. Boa tarde, Hiuli, boa tarde, Débora. Sejam muito bem-vindas à nossa segunda live da SBAgro. Nós já de antemão agradecemos a disponibilidade de vocês e a presença de vocês nesse evento muito importante aí para a nossa sociedade e para todos da nossa área, né, da agrometeorologia. Então, para a gente dar início à nossa live, nós vamos convidar a nossa primeira palestrante, que é a professora doutora Giulia Cioli Imbuzeiro. Giulia, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela disponibilidade, que você que está aí quase do outro lado do mundo, trazendo bastante conhecimento para a gente. A professora Giulia, ela possui graduação em meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado e doutorado em meteorologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é professora associada do Departamento de Engenharia Agrícola da UFV e orientadora no programa de pós-graduação em meteorologia aplicada da UFV e líder do grupo de pesquisa em micrometeorologia, Micromet. Atua na área de meteorologia, onde desenvolve as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em meteorologia, atuando principalmente nos temas de micrometeorologia de ecossistemas naturais e agrícolas, interações atmosfera-biosfera, com trocas de energia, água e carbono, modelagem de agroecossistemas, agrometeorologia e mudanças climáticas, contemplando especialmente alguns biomas e espécies, como a floresta tropical, Mata Atlântica, cerrado, pastagem, macaúba, palma de óleo e cana-de-açúcar. Com um currículo bastante extenso desse, Hiuli, muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos a sua presença e fique à vontade para apresentar a sua aula, né? Não é uma palestra, uma aula para nós. Eu que agradeço, Daniel, você e toda a sociedade, né, que fizeram o convite, e espero contribuir aí nesse assunto que é tão atual e tão interessante para todos, independente do setor. Acho que envolve uma cadeia muito grande e é um assunto que a gente sempre está conversando, não só na academia, mas também nos papos, né, com os agricultores e com todo mundo que está ligado aí. É um assunto do dia a dia, hoje em dia, nós temos, né? Não é só mais da ciência. Então, tá joia, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, para ficar mais fácil. Tentei não fazer tão didático como professor, como uma aula, mas vai ser um mix aí de pesquisadora com Excelente. com professora. Então, minha tela está aí compartilhada, eu vou abrir agora os slides. Vocês estão podendo ver? Ops. Vocês estão podendo ver? Ok. Eu só vou ver se vocês me dão um ok no chat. Ah, tá.
Ok, Daniel, obrigada. Eu vou começar. Então, como o Daniel comentou, né, eu sou meteorologista aí de formação e estou dentro aí nesse escopo aí da meteorologia agrícola, da agrometeorologia, e venho desde 2013, né, desenvolvendo pesquisa mais aplicada a esse tema de agricultura, né, eu vim de uma área mais de biomas naturais, que eu conto um pouquinho aqui da história de como veio essa questão do monitoramento de carbono, de gases de efeito estufa, para mim, né, e eu acredito que para grande parte dos pesquisadores aí no Brasil também. Então, eu tenho um grupo de pesquisa, né, como foi falado, o Micromet na UFV. Esse assunto, esse tema, enfim, a meteorologia aplicada por si só, a agrometeorologia, a gente tenta separar ali por sub-áreas, mas, inclusive, esse assunto de emissões de gases de efeito estufa para a agricultura, ele passou a ser só de especialistas na área de agrometeorologia, apesar da gente ser, né? O próprio agrometeorologista hoje se vê com a necessidade de ser multidisciplinar. Então, eu tento buscar essa multidisciplinaridade no meu grupo de pesquisa. Então, ele é composto por pesquisadores, né, que eu posso chamar assim, os mestrandos e doutorandos, né, de diferentes formações, com diferentes pontos de vista. Então, isso acho que enriquece bastante as pesquisas e traz respostas. Com cunho, eu sempre tento fazer uma pesquisa mais para tomada de decisão. Então, só para vocês terem uma noção um pouco sobre a UFV, né, e sobre o grupo de pesquisa, eu tenho um vídeo assim para vocês. Entre a crescente pressão pelo desenvolvimento econômico e o aumento da demanda por recursos naturais, a economia verde se torna um modelo econômico complexo e provocador, porém necessário e urgente. As atividades humanas de queima de combustíveis fósseis e a mudança do uso do solo elevou o nível da concentração do dióxido de carbono na atmosfera. O ciclo global do dióxido de carbono entrou em desequilíbrio. Como consequência, o planeta irá aquecer rapidamente, e os extremos climáticos, como as secas, enchentes, veranicos, ventos fortes, ondas de calor e frio, ocorrerão com mais frequência a um nível nunca vivenciado pela humanidade. Como atender à crescente demanda por alimentos, energia e matéria-prima sem comprometer os componentes bióticos e abióticos do sistema terrestre? Este é o questionamento que tem norteado grande parte das pesquisas científicas e as tomadas de decisão dos agentes públicos e privados. Neste contexto, em 2013, fundamos o Grupo de Pesquisa em Micrometeorologia, Micromet, com o objetivo de desenvolver a ciência necessária para o conhecimento das interações entre o solo, as plantas e a atmosfera, com foco em biomas naturais, florestas plantadas e culturas agrícolas. Utilizamos múltiplas metodologias, que incluem o desenvolvimento, avaliação e aplicação de modelos, geoprocessamento e sensoriamento remoto, análise de série de dados e observações de campo com foco na estimativa, monitoramento e valoração do carbono estocado na vegetação e solo em pequena e grande escala espacial. Esta abordagem traz, por exemplo, resultados que permitem auxiliar os tomadores de decisão que possuem questões reputacionais, seja por demanda de consumidores ou de investidores, a optarem por estratégias de neutralização ou compensação das suas emissões de CO2, pelo uso de tecnologias de emissão negativa, como o plantio de florestas. Nossa missão é clara: garantir que as pesquisas e tecnologias desenvolvidas por nós beneficiem a sociedade, com o máximo de equilíbrio entre a excelência e a eficiência. Acreditamos que temos um papel importante na disseminação dos nossos resultados, não apenas em revistas científicas, mas também em uma linguagem prática, que auxilia a tomada de decisão dos produtores rurais, entidades públicas, privadas e financeiras.
fazemos parte do programa de pós-graduação em Meteorologia Aplicada, do Departamento de Engenharia Agrícola, inseridos na Universidade Federal de Viçosa, reconhecida pela excelência acadêmica e científica no âmbito nacional e internacional. Nossa equipe conta com profissionais com nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com formação em diferentes áreas: meteorologia, engenharia ambiental, engenharia agrícola, engenharia florestal, engenharia agronômica, estatística, computação, entre outros. Desta forma, reunimos pessoas e habilidades adequadas para cada projeto, o que nos permite entregar resultados de excelência, com nível internacional e com celeridade. Trabalhamos com muita dedicação e energia, o que acaba refletindo no alto padrão de profissionalismo e integridade de nossos resultados. Então, fiz essa apresentação aí, eu acho que para quem não conhece a UFV, ou não sabe, né, que a gente tem esse programa de pós-graduação aí em Meteorologia Agrícola, estamos abertos aí para futuros estudantes. Então, além desse grupo de pesquisa, a gente faz, né, por conta da complexidade do estudo, né, que é monitorar, mensurar e estimar essas medições de carbono na agricultura, acaba que eu sou muito a favor das parcerias, né, no ambiente acadêmico, acho que enriquece muito. Então, a gente tem parceiros internacionais, né, e nacionais aí, que talvez vocês conheçam alguns, né, que são da agrometeorologia, e como o Daniel comentou, eu agora estou aqui reforçando as parcerias com o pessoal da Itália, né, estou aqui na Sicília, em Catânia, fazendo experimentos com carbono, né, para cultivo de laranja e iniciando um agora para uva. Então, essa é a nossa equipe. E como começou essa questão, pelo menos para mim, né, que graduei em meteorologia, não vou dizer muito o ano, né, para o pessoal ficar sabendo a minha idade, mas na época, eu acho que todo mundo iniciou com essa parte de carbono muito relacionado, quem era meteorologista, com o experimento do LBA, um grande experimento aí de larga escala, que é o que ocorreu na Amazônia, e que foi responsável, acho que, pela formação de grande parte dos cientistas, né, que trabalham com essa parte de carbono. Então, para mim, essas mensurações de gases de efeito estufa começaram nos biomas, né, principalmente a Amazônia, que sempre foi o grande foco. Então, toda a problemática se iniciou com os temas da mudança climática, né, as percepções de que os padrões climáticos estavam sendo alterados, e aí essa grande argumentação, olha, a gente tem que mitigar as emissões de gases de efeito estufa. E naquela época, né, isso aí eu estou falando 2000, por aí, eu sei que teve gente que começou antes no LBA, mas o grande questionamento era, né, se os biomas, em especial no caso do Brasil, era o foco Amazônia, eles eram fontes ou sumidoras de CO2. E aí, lógico, houve toda uma mobilização científica, né, nacional e internacional, para compreender, utilizando técnicas modernas na época. Uma delas, a gente vai falar aqui, né, acho que a professora Débora vai mostrar bastante resultados aí do experimento que utiliza essa técnica, que é a técnica de covariância de vórtices turbulentos, né, o Ed-covariance, e justamente para saber, olha, aquele bioma, ele é fonte ou sumidouro. Então, por vários anos, né, foram montadas essas torres micrometeorológicas para fazer esse tipo de monitoramento. E aí, nesse âmbito, para mim, né, então, tiveram, inclusive, Débora participou junto, né, Débora, a questão do LBA-DEMIP, que o PI aí do projeto foi o Gustavo Gonçalves, né, nosso colega, que foi um momento muito interessante e de desenvolvimento da parte de modelagem. Por quê? Porque esses experimentos de monitoramento de CO2, né, ou de gases de efeito estufa, eles podem
serem realizados em diferentes escalas espaciais e temporais. E aí, nessa época, surgiu, né, o convite foi a época que eu estava ali no mestrado, doutorado, para trabalhar com modelagem, porque não só, creio eu, né, que todo mundo está aí no âmbito da pesquisa ou está em empresa, né, tomada de decisão, os modelos, eles auxiliam muito a tomada de decisão, porque eles são uma abstração da realidade e com eles a gente pode mudar os cenários, né, e ver o que pode acontecer, sem necessariamente fazer isso em campo. Então, veio esse grande experimento, né, que tinha um foco muito grande na parte de carbono, entender como os modelos, que a gente chama de modelos biofísicos a nível mundial, estavam simulando, né, essa alocação de carbono na floresta tropical, principalmente. Mas também a gente acabou abordando também a pastagem, né, e áreas alagadas, que é o grande foco. Na época era um sítio experimental da Ilha do Bananal, né, que é uma área onde Pantanal ali há um alagamento, então tinha toda essa parte de monitoramento de metano. Então isso foi muito interessante e desenvolveu bastante, creio, as pesquisas no âmbito do Brasil, né, e mundial. E aí, logo depois, a gente também teve um experimento grande, né, de interação internacional com o pessoal da Moore Foundation, que é o pessoal que fica no Vale do Silício, que, na época, eles queriam a resposta para uma tomada de decisão. E aí foi aí que eu comecei a apaixonar pela questão da tomada de decisão. Então, gosto muito de fazer ciência para responder, né, algum questionamento para tomada de decisão. Eles estavam para definir áreas de preservação, só que eles queriam saber qual é a melhor área naquela região para se conservar, porque se sabe que, dependendo do solo, né, dependendo do clima, até da própria vegetação, da idade da vegetação, há uma potencialização maior, né, da alocação de carbono, a capacidade daquela vegetação em alocar carbono e o solo também. Então, eles queriam esse tipo de resposta e eu acho que a gente conseguiu entregar um resultado, assim, sensacional. Então, assim, essa parte de monitoramento de gases de efeito estufa e o papel da agrometeorologia, ele é muito importante porque a gente tem como auxiliar, né, a agricultura ser mais sustentável nesses termos, tá? Então, tudo começou aí e eu estava muito focada lá nos biomas, né? Vocês viram a Amazônia. E depois, como eu estava dentro da engenharia agrícola, né, inserida nesse mundo agrícola, vieram outros, né, desafios que todo mundo já sabe, não preciso repetir aqui, que é a questão, olha, a população está aumentando, consequentemente, há uma demanda maior por alimentos, mas não só isso, né, o que preocupava aí os pesquisadores, tem a questão da afluência, que é a questão a economia mundial estava se desenvolvendo mais, né, estava crescendo, então, quando a gente muda o nosso padrão de vida, consequentemente, a gente muda o nosso padrão de consumo, né, e você tem uma população que está ficando mais rica em alguns países, você muda o padrão de consumo e a tendência é que essa população com um poder aquisitivo maior, ela consuma mais proteína e produtos lácteos. Então, aí a gente já começou a ver acender uma luzinha aí para a questão da pecuária, né? A gente tem aí também os pecuaristas que vão ter que, ou os pecuaristas, ou outras alternativas que a gente sabe que o pessoal da engenharia de alimentos trabalha até com insetos, tudo isso, né? A gente vai ter que suprir essa demanda por proteína. E, ao mesmo tempo, ok, a economia mundial melhorou, mas a razão entre pobres e ricos se alargou. Ou seja, hoje, se a gente pensa em termos de alimento a nível mundial, né, se a gente pegar toda a quantidade de alimento que é produzido, ele dá para alimentar toda a população mundial, né, e sobra. Mas por que as pessoas passam fome em algumas regiões? Aí, de certa forma, é uma questão também muito relacionada à parte econômica
né, dessa problemática. Então, a gente tem que produzir alimento, tá, gente? Mas não pode ser um alimento caro, né? Porque o pessoal está ficando aí, esse alargamento entre ricos e pobres está muito alto e a gente tem que tem que produzir um alimento barato, tá? Outra problemática, no meio de tudo isso, a gente tem que fazer uma agricultura, né, com uso sustentável dos recursos, ou seja, o uso sustentável, usar a água necessária para a prática de irrigação, a questão da terra, hoje já não se permite, né, o avanço, expansão de área agrícola sobre biomas, né, que a gente vai ver depois que isso aí, a agrometeorologia tem que estar muito inserida nisso, nessa questão de recuperação de área degradada, é um nicho muito grande, o Brasil vai ter que embarcar nessa onda para aumentar a sua produção, porque, inclusive, eu que estou ali em Minas Gerais, né, a gente sabe que Minas Gerais é o estado campeão no país de área degradada, e principalmente a região do Cerrado, né? Então, a gente precisa buscar alternativas, e aí a agrometeorologia tem que estar inserida nesse aspecto. Então, inclusive, até porque uma área degradada, né, ela não tem um potencial muito grande de sumidouro de carbono, né? Ela tem mais uma característica de fonte. Então, se a gente consegue trabalhar essas áreas e fazer integração, né, que seja floresta, cultura agrícola, né, pecuária, a gente consegue, aos poucos, ir revertendo esses cenários. Temos essa problemática, tá? Não é mais a época do meu pai, que meu pai era agricultor, que irrigava a zóio, né, no Nordeste a gente fala. Não, hoje você tem que usar os recursos com inteligência, né, com sustentabilidade. E aí, como a gente está vendo, né, batendo na nossa porta, e a professora Débora está aí, né, o pessoal do Sul, para falar a questão dos eventos extremos do clima, que isso arrebenta a questão da produtividade agrícola, tá? Quando você tem secas, veranicos mais frequentes, intensos, enchentes, ventos fortes, isso tudo traz, né, uma queda de produtividade, isso vai impactar, né, as commodities ali, o preço, o valor do produto, e a gente está vivendo isso. Então, como, né, a gente vai suprir essa demanda crescente por alimentos, respeitando o meio ambiente, produzindo alimentos que eu falo bom, bonito e barato, BBB, né? Bom porque tem que ter qualidade. Bonito porque você vai no supermercado, as pessoas não escolhem alimentos que têm qualquer defeito, né? E barato porque ninguém quer carregar no bolso o preço, né, de um alimento mais caro. Então, isso é um desafio gigante e desafios são sensacionais, porque abrem portas e possibilidades. Então, eu falo para os meus estudantes, não se sintam tristes, né, deprimidos, sintam-se motivados, porque os desafios trazem oportunidades. E aí veio aquele grande questionamento, e aí, a agricultura é uma vilã ou uma mocinha aí no âmbito das emissões de gases de efeito estufa? Então, eu acabei voltando às minhas pesquisas, os conhecimentos que eu tinha ali no bioma natural da Amazônia, que todo mundo trabalhou, tentando embarcar aí para a área agrícola, né, para fazer esse monitoramento aí em culturas agrícolas. Então, eu acho que é uma tendência muito forte, a gente sabe, a professora Débora está aí para mostrar os resultados dela, né? É uma tendência muito forte a gente ter essas respostas. E, basicamente, essa figurinha aí, que é um clássico, né? Que mostra aí as emissões, né? A agropecuária, a agricultura e pecuária atuando como fontes, né? De gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, mostra ali alguns processos, né? A gente já conhece, isso é muito bom para a ciência, porque quando a gente entende o que está emitindo, a gente tenta mitigar. Como a gente mitiga? Com boas práticas, né? Na agricultura, o manejo bem feito pode minimizar muita coisa. Então, por exemplo, você tem ali as emissões de metano, que aí a Débora vai falar a questão do arroz, acredito que ela vai trazer alguma coisa do experimento dela,
vegetação alagada, né? Emissão de metano. Então, como mitigar, o que realmente acontece? Aí vem o pessoal da pecuária, né, que vem a questão da ruminação do animal, que acaba emitindo ali o metano. Então, tem um pessoal que trabalha, inclusive que tem uns parceiros da UFV, o pessoal da zootecnia, que tenta buscar soluções alimentares para os animais, que minimizem essas emissões. Então, tem gente trabalhando com isso em todas as áreas, tá? A questão da prática do fogo, que eu vim de uma região de cana-de-açúcar, né, no Nordeste, de Alagoas, e a prática era pôr fogo na cana para colher, tá? E hoje você já vê que o pessoal começou a mecanizar, né, lógico que prós e contras aí, porque tem a questão social envolvida, econômica, enfim, mas a gente vê que existem formas de minimizar essas emissões. Então, quando o agricultor, o pecuarista, as empresas nos procuram, é para tentar minimizar toda essa questão da pegada, né? A questão dos fertilizantes nitrogenados, né? Como, né, utilizar de forma racional, até a questão da mecanização, né? O pessoal aqui na engenharia agrícola trabalha muito arduamente aí com as máquinas, tentando minimizar também essas emissões, buscar alternativas. Então, esses são, vamos dizer assim, os processos básicos de emissão, tá? Dos gases de efeito estufa. E quando a gente fala em agricultura, a gente pensa, né? Lógico que tem outros gases aí, mas a gente pensa basicamente, primeiro CO2, metano, né? E o óxido ali de nitrogênio. E se a gente pensa que aquilo que eu falei, mocinho ou vilão, ali parece que é vilão, né? Agricultura. Nossa, você vê as setinhas indo para a atmosfera, tem muito mais setinhas saindo, né? Indo para a atmosfera, indicando que a agricultura ali é uma fonte de gases de efeito estufa para a atmosfera do que entrando. Mas existe, na verdade, vamos dizer assim, uma fé, né? A questão da fixação de CO2 pela vegetação, né, essa minimização, né, como sumidouro, também é válida, né? A gente vê aí por essa nota aí, fresquinha, né? Ou seja, a agricultura é um dos setores que tem a habilidade de transformar, né, essas emissões líquidas, né, de dióxido de carbono, sequestrar elas, tá? É tipo uma das atividades humanas que tem esse potencial, né? E levando em consideração que é um potencial que gera alimento. Então, isso tem um apelo muito forte. Então, tem esse artigo aí recente, né? Esse dizer de 2020, e aí essa figurinha que é muito didática, ela mostra ali uma perspectiva, né, de sumidouro de carbono aí da agricultura mundial. Então, sendo bem manejado, isso se torna um potencial. Então, o Brasil é um celeiro mundial, então a gente está aí no foco, né, do mundo. Eu estou aqui fora, todo mundo que trabalha com agricultura, né, quando eu falo que sou do Brasil, né, eles ficam maravilhados, porque a gente tem um potencial muito grande e a gente já vem fazendo agricultura há muito tempo, então a gente sabe o que está fazendo. Hoje, o que eu vejo que talvez não, tem que ser melhorado é a questão de manejo de pastagem, né? As nossas pastagens ainda, se a gente compara os melhores produtores, né, os melhores pecuaristas com os pequenos pecuaristas, a diferença ainda é muito grande de taxa de lotação, tempo de residência ali do animal no pasto, ela é muito ineficiente em geral. Lógico que a gente tem os casos aí dos pecuaristas que investem, né, na pesquisa e na tecnologia e conseguem fazer um manejo muito bom. Então, o pessoal aí da agrometeorologia, quem é novo aí está começando sua pós-graduação,
essa área de pastagem, ela tem, só tem a crescer. Isso e área degradada, no âmbito das boas práticas, né? E aí, com esse novo desafio que veio do bioma para a agricultura, eu tentei, né, estou tentando até agora, desenvolver pesquisa. Por quê? Essa questão do carbono, de emissão de gases de efeito estufa, ela tem, como eu falei para vocês, diferentes escalas espaciais. Você pode quantificar desde a nível de planta, né, quanto aquela planta aloca de carbono, quanto de carbono tem na raiz, né? Mas o grande problema que hoje a gente tem é escalonar isso, ou seja, transferir as metodologias e técnicas para uma escala espacial maior. Porque hoje, quando as empresas me procuram, né, nesse âmbito do carbono, principalmente, né, eles querem fazer um monitoramento do estoque de carbono em áreas gigantes, né? Em várias fazendas, não é a nível mais de parcela. Então, o grande desafio da pesquisa hoje, com o monitoramento desses gases de efeito estufa, é a escala. Então, eu hoje não consigo trabalhar mais só com a técnica, né? Então, eu trouxe essa experiência da modelagem, do Edge Correlation. Dados de campo são essenciais para alimentar a modelagem, não dá para fazer modelo bom sem dado de campo, de pequena, né, escala. Então, eu tento, na verdade, e eu acho que o caminho é esse, para quem quer ir para essa área, é fazer uma hierarquia de metodologias, né, de pequena e grande escala. E, lógico, quando você tem uma metodologia de grande escala funcionando bem, né, você tem um algoritmo bom, né, que você faz só, alimenta ele com imagens de satélite, isso aí fica, né, o paraíso, para dar respostas ao produtor de forma o quê? Mais frequente, né? Você faz um monitoramento de forma mais frequente, em tempo real, principalmente a agricultura, né? Precisa ter essa escala mais curta, se não for uma cultura perene, né? Então, a gente tem que dar essas respostas. E com esse mix aí de metodologias, a gente consegue ganho de escala, né? Então, dá para fazer análise de carbono em diferentes níveis, como eu falei, a nível de planta, ou a nível de paisagem, tá? E quando a gente fala em agricultura, em agrometeorologia, a gente fala muito só na agro mesmo, mas acaba que hoje no Brasil muita área de preservação, tem muita gente que está querendo restaurar a área, então acaba que a floresta também está envolvida. E a agrometeorologia está envolvida, pelo meu entendimento, também com as culturas florestais, que aí entra a palma de óleo, né, o próprio coco, né, o coqueiro. Eu acho que a gente tem que começar a se envolver mais nesses âmbitos. Essas técnicas, elas nos dão uma acurácia maior, porque a gente consegue ter um banco de dados mais robusto, em diferentes escalas, né, e, lógico, tudo com técnicas modernas, né, validada pela ciência, que isso é muito importante, porque quando você vai dar esses resultados, você tem que estar, né, com as metodologias consolidadas. Traz uma maior agilidade, como eu falei, uma celeridade e otimização nos resultados, quando você consegue fazer esse acoplamento entre as técnicas, tá? É o cenário mundo melhor, né? Quando um produtor chega e diz, olha, eu tenho coleta de campo, eu tenho monitoramento, aí você diz, nossa, ele tem tudo, que bom, né? Fica difícil quando a gente tem que começar do zero, mas também, né, faz parte. Então, se a gente consegue essa integração, a gente tem esse monitoramento contínuo, como eu falei. Há uma dinâmica ali mais constante, né? Tanto espacial quanto temporal. Então, você acompanha a expansão, retração de área, ou crescimento e desenvolvimento daquela cultura, né? E da própria alocação de carbono, porque, né, está envolvida ali com a matéria seca da planta. Então, a gente tem aí, essa figurinha só ilustra a questão da escala espacial, né, a nível de planta, a gente pode fazer essas análises de
fixação de carbono ou a nível de paisagem. Aqui é um exemplo de um experimento que foi realizado em Araponga, que esse é o método, está em câmera lenta, tá, gente? Não é porque está travando, não. É um método mais antigo, que todo mundo fazia, que é um método destrutivo. É um trabalhão, olha ali, a equipe que você tem que ter, dependendo do porte da cultura, isso aí é uma planta, isso é uma palmácea, é a macaúba, né? Que quem não conhece, é uma planta nativa brasileira, né? Que tem quase toda a América do Sul, parte da América Central, e ela é bem resiliente à seca, ela tem muito no Cerrado, né? Minas Gerais, a gente tem bastante macaúba, e ela fornece um coquinho, ela tem um coquinho que fornece óleo, proteína, né? Esse é um outro assunto aí que pode ser desenvolvido depois. Então, esse dia aí do experimento, o que a gente fez? Derrubou a planta, separou o que era folha, né? O que era estipe ali, tronco, raiz. É um trabalhão, né? A gente fez com plantas de diferentes idades, vocês podem ver aqui na figurinha abaixo. Né? As mudas eram facinhas de fazer, mas as plantas maiores não. Por quê? Porque a gente precisava ter a informação de quanto de carbono tinha na planta, né? E eu, como modeleira, né? Sou da modelagem raiz, a gente sabe que é muito importante informações acuradas de carbono. Então, assim, eu disse, se vai derrubar a planta para a gente medir o carbono, eu quero saber o carbono separado em cada parte, porque na hora que eu for desenvolver um modelo, isso faz toda a diferença, para saber como ela aloca aquele carbono, né? De que forma. Então, isso aí é um método, gente, lógico, destrutivo, é um método mais caro, você tem que pegar as amostras, levar para laboratório, secar, analisar. Então, assim, ele às vezes é necessário, tá bom? Nesse caso aí, eu tive que fazer. Comumente, para as principais culturas agrícolas, isso já foi feito, né? Então, não há necessidade. Então, temos esse método destrutivo. Depois que fizemos um método destrutivo, porque eu pensei, tá, eu fiz isso, mas tomara que ninguém precise fazer mais. Então, vamos gerar umas equações alométricas para depois só voltar no campo e medir alguns, né, variáveis ali da planta e estimar o carbono por equações. Muito mais fácil, tá? Então, geralmente, essa metodologia de equações alométricas, elas são boas preditoras, tá? Para você não ter que ficar indo a campo derrubar a planta, né? Então, geralmente, tem a altura da planta, diâmetro do tronco. Para cada espécie, existe uma equação mais, vamos dizer, adaptável. Então, isso também é você já viu, né, evolução, né? Compreenderam, né? Derrubei a planta, agora não, já tem uma equaçãozinha que dá para estimar, tá? Só que aí eu derrubei planta até 8 anos. E depois disso, como é que é? Aí não. Aí a gente tem que começar a fazer o quê? Usar outras técnicas, né? Aí a equação, ela para por ali. Mas ali, depois a gente faz outras medidas que eu vou mostrar para vocês. A outra técnica que é bem usada para monitoramento, né? E é uma técnica muito acurada, porque aquelas lá que eu mostrei vai dizer o carbono que está naquela idade da planta e ponto, né? É a alocação de carbono. Já o eddy correlation, que a Débora vai falar muito exemplo, né? Ele vai lhe dar os fluxos, ou seja, vai quantificar as entradas e saídas, fontes e sumidouros, né? E a gente trabalha em frequências de várias medições por segundo, aí 15, 10 em cada segundo, depois faz média. Quem trabalha com eddy correlation sabe o banco de dados como é que é, mas dá respostas sensacionais. Principalmente se você pega um ano atípico aí, ou algum distúrbio, né, na sua cultura, você tem informações horárias, né, diárias, mensais, você conhece o comportamento daquela vegetação em alocar aquele fluxo, é diferente. Então, tem uma técnica, né, ela é a área de micrometeorologia, aí para quem conhece,
e está sendo muito empregada na agricultura, né? A Débora vai mostrar. Esse aqui é só um experimento com Eddy Correlation que a gente está fazendo aqui. Na verdade, ele finalizou, está fazendo aqui em Catânia, na Itália, com o cultivo de laranja, tá? Foram 8 anos de coleta de dados de Eddy Correlation e agora eu estou ajudando a processar esses dados e buscar informações, porque é uma região bem atípica, que é semiárido, né? Região do Mediterrâneo, semiárido, então tem toda parte, tem a questão do manejo, eles estão fazendo outras mensurações de uso de irrigação, né, que aqui é gotejo, diferentes tipos, espaçamentos, evapotranspiração. Então, assim, é um experimento muito completo, não só de fluxos, no caso de CO2, mas também de outras variáveis aí que embutem a agrometeorologia. Então, esse é o experimento novo. Aí a gente montou, tem 2 meses, um experimento também aqui, com o pessoal das videiras, né? Uva, estamos falando na Itália, né, gente? Então, uva é muito importante aqui. E aí começou um experimento, mas esse não é com fluxos, não é com Eddy Correlation, não é com... O foco não é a CO2, o foco é a evapotranspiração com um sensor novo, que tem aí da Lyco, que faz essa medição de evapotranspiração. Então, estamos trabalhando aqui. Esse experimento eu não participei, mas é um experimento que eu acho ele muito didático, não só esse, mas os experimentos que o professor Humberto Rocha, né, fez com cana-de-açúcar. Eu, como professora de micro, fico encantada com as figuras e as explicações, e é muito mais fácil de entender o que acontece nesses experimentos. Esse experimento que eles fizeram na cana-de-açúcar, né? Você tem ali justamente o que é verde, só bem simples, tá, gente? Verde é o quê? Sumidouro. E o laranja é fonte, tá dizendo, olha, o que ela emite e o que ela absorve, né? Que é justamente para saber em que momento a cana-de-açúcar é fonte, em que momento ela é sumidouro. E nos artigos mais antigos dele, o foco era muito no NEE, né, que, para quem não conhece, é a troca líquida do ecossistema, ou seja, é assim que a gente mensura ali o dióxido de carbono através dessa técnica de Eddy Correlation. Então, ele dá essa resposta. Em que momento a cana é fonte? Em que momento ela é sumidouro? E quantifica isso. Ou seja, o pessoal da cana-de-açúcar, eles, no âmbito, né, das questões das emissões de gás de efeito estufa, eles sabem completamente ali os valores, né? Isso é muito bom para trazer essas respostas ligadas ao mitigação de gases de efeito estufa ou não, né? Então, a gente vê ali que isso é sensacional, você consegue quantificar de forma muito precisa. Daí, Eddy Correlation, deixa com a Débora, tá? E aí vem a modelagem que eu falei. Então, se eu conseguir integrar tudo, né? É o sonho de quem faz essa parte de medida estimativa, monitoramento de gases de efeito estufa. Se você tem banco de dados. E aí, os modelos biofísicos que eu falei para vocês, eles são um modelo que eles são, na verdade, é um modelo que integra o solo, a vegetação, a atmosfera de forma dinâmica, ou seja, se você tem um distúrbio nas variáveis ali, meteorológicas, os elementos do clima, impacta na produção ou na vegetação. E a vegetação também interage com a atmosfera, tá? Então, esses modelos são modelos mais complexos, se a gente pensa a nível de agricultura, os modelos, porque existem os modelos de produtividade, né? Esses aqui são modelos mais complexos e eles trazem justamente muitas respostas, gente, para predição, monitoramento de crescimento, alocação, produtividade, dependendo para como ele é feito, né? Para que cultura é feita. E você pode gerar cenários de mudança climática. O que vai acontecer com essa cultura se houver uma seca?
Ou qual nível de redução de precipitação que impactaria a minha produção? Então, o modelo dá para a gente brincar, né, de mudar tudo, ou criar um distúrbio. Tá? E esses modelos cada vez mais também estão trazendo os módulos que são muito importantes, que é a questão do carbono no solo, né, gente, que é o mais difícil. Então, o pessoal aqui da UFV, do Departamento de Solos, trabalha com isso, que tem modelos sensacionais nessa parte. O sonho da gente agora é tentar acoplar, porque o modelo é mais complexo, né? A escala espacial é diferente. Mas essas respostas, ele traz também essa questão do carbono, né, no solo. Então, é só incluir mais a questão do manejo, né, dos fertilizantes, que dá para trazer uma resposta muito boa também. Principalmente para as empresas que têm procurado muito a gente para fazer essas simulações para tentar mitigar as emissões, porque tem algumas empresas que têm metas, né, para bater, então esse monitoramento tem que ser em grande escala e ter um monitoramento constante. E aí eu uso a modelagem, mas também, gente, o belo e bom sensoriamento remoto, seja ele, né, imagem de satélite ou o LiDAR a bordo do... Gente, desculpa, fechou. Porque eu fui abrir o vídeo e deu problema. Eu vou abrir aqui de novo. Então, a gente usa também essa técnica do sobrevoo, né, de drone e imagens de satélite para fazer esse monitoramento. Então, há, na verdade, uma tentativa de acoplar todas as metodologias para a gente poder trazer respostas mais precisas, né, para a comunidade no geral, a nível de ciência e a nível de tomada de decisão. Então, hoje, eu não consigo imaginar a agrometeorologia atuando, né, nessa questão das emissões, seja na mitigação ou na mensuração, sem expandir as escalas, né? Então, o sensoriamento remoto traz uma informação muito grande. E para fazer esse acoplamento, por exemplo, esse experimento da gente também é no Cerrado, perto da região de João Pinheiro, com Macaúba, a gente fez sobrevoo, estimou a biomassa, é um trabalho de um estudante de doutorado, o Heitor, e aí depois a gente está criando algoritmos, né, e usando inteligência artificial para depois não precisar ficar voando com drone, mas fazendo monitoramento através de satélite. Então, esse é o último slide, tá, gente? Que mostra justamente essa parceria que a gente tem com a Bioflow, que é uma startup, tá? Que hoje é uma empresa já, que nasceu ali no grupo de pesquisa da gente, com esse meu estudante aí, o Heitor, na época do mestrado, e hoje está aí realizando trabalhos sensacionais, com o foco dele maior são os biomas, né, mas também fazendo trabalho para a parte de cultura agrícola. Então, a gente está inserido aí nessas respostas. Então, eu finalizo... Falo demais, professora, né, Deus, mas espero que, se vocês tiverem, alguém aí tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá, gente? Eu estou à disposição. Excelente palestra, Yuri. Muito obrigado por essa aula, né, que nós pudemos ver aí nessa parte de modelagem de emissões e sequestro de CO2. As perguntas que nós tivemos, elas vão ser feitas ao final da segunda palestra. Então, agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade, a sua participação. E agora nós vamos partir para a segunda parte da nossa live com a professora Débora. Olá. Tudo bom, Débora? Muito obrigado, em nome da SB Agro, pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa nossa segunda live. Obrigada.
Então, a professora Débora, ela vai conduzir a segunda palestra. A professora Débora Regina Roberti é graduada, mestre e doutora em Física, é professora titular do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Maria e pesquisadora 1D do CNPq. Ela tem atuado na área de Física da Atmosfera, nos programas de pós-graduação em Física e Meteorologia da mesma universidade. Suas pesquisas têm fornecido informações sobre os impactos dos diferentes manejos nas absorções e emissões de carbono em ecossistemas naturais e agrícolas. Para isso, ela utiliza a metodologia baseada na torre de fluxo, que é inovadora, rápida e precisa para avaliação do balanço de carbono. Então, Débora, com esse currículo moderno, com bastante uso de ciência de dados na agricultura, agradecemos mais uma vez a participação e fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigada, Daniel. Obrigada, né, Sociedade de Agrometeorologia, por nos convidar, né, nós mostrar os resultados que a gente tem obtido aqui no Rio Grande do Sul, né, a Riole falou bastante aí né, da metodologia que a gente mais utiliza aqui, e eu vou, eu acho que, não sei se eu estou conseguindo passar o slide, isso. Bom, então eu vou tentar ser mais breve possível, né, sobre as medições do balanço de carbono, né, com essas torres de fluxo para a gente propor manejos que aumentem a absorção do carbono nesses ecossistemas, né, tanto naturais quanto antropizados, né, como a agricultura, por exemplo. Eu falo muito de balanço de carbono, a gente fala muito em emissão, né, mas quando a gente vai falar em agricultura, enfim, ecossistema natural, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando for falar em emissão, porque o que é a emissão desse sistema, né? A emissão é basicamente a respiração do ecossistema, mas o ecossistema também, ele absorve, para ele respirar, ele precisa estar vivo, e quando né, no sentido de uma planta, então ela absorve carbono. Então a gente tem que entender quanto é esse balanço, então por isso que eu foco muito em falar no balanço do carbono, né, não simplesmente em absorção ou emissão, né. E aqui, obviamente, a gente que estuda esse balanço para aumentar a absorção, ou seja, ficar um balanço cada vez mais de absorção, de retirada de carbono na atmosfera, né? Bom, aqui até está atrás, aqui, né, mostrando a palavra efeito estufa, ficou, né? E para que nós estamos estudando tanto, né, o carbono, enfim, na atmosfera? O CO2, basicamente, né, que é um dos principais gases do efeito estufa. Um efeito natural, importantíssimo, sem esse também nós não teríamos, né, essa vida da forma que a gente conhece na Terra, né? Porque mantém a temperatura, então, aqui do planeta, né? Nessa forma que a gente precisa para viver. O problema é que nós estamos pegando um carbono que, ao longo dos milhares de anos, a Terra, né? O sistema Terra-atmosfera que evoluiu para essa concentração de carbono, e nós estamos tirando um carbono que ficou preso lá no subsolo e botando para a atmosfera de novo, né? E agora, como remover ele, né? Essa queima de combustível fóssil, como remover ele da atmosfera? E uma das formas de remover é através das plantas, né, que foram o grande absorvedor, né, antigamente, e, enfim, depois se tornou petróleo, enfim. Bom, aí começa outra aula, né, vamos continuar aqui. Então, a gente usa essas torres de fluxo, né, que eu vou mostrar para vocês. Bom, primeiro, para que a gente tem que conhecer esse fluxo desses gases, né? Gases do efeito estufa, não só o CO2, o metano, o óxido nitroso, enfim. Primeiro, para melhorar esses sistemas de produção, quanto mais carbono, né? Mais matéria orgânica tiver no solo, melhor o solo, né? Vai melhorar a produção agrícola. A gente está gerando informações para políticas públicas, para, né, manejos que sejam mais de maior absorção de carbono ou de menor emissão, enfim, né? Inclusive fazer marketing ambiental disso, né? De sistemas onde a gente tenha uma maior absorção, e hoje, né, onde é que está vindo dinheiro, além do marketing ambiental, através desses créditos de carbono, que a agricultura ainda está muito lento, né? Principalmente por conta das metodologias, como tem uma metodologia que descreve muito bem como esse sistema está absorvendo. Bom, e para isso, como é que a gente quantifica esses gases? A Riole já deu ali algumas dicas, né? Já faz alguns trabalhos, né? Mostrou várias coisas que eles fazem, mas eu vou aqui rapidamente
falar dos grandes compartimentos, digamos assim, de carbono. Obviamente, se o carbono está saindo da atmosfera pela planta, a planta está incorporando ela no solo ao longo de muito tempo. Obviamente, a raiz vai para o subsolo e depois, né, enfim, ser incorporada realmente, os micro-organismos atuarem ali, respira também os micro-organismos do solo, né? Uma parte vai ficar absorvida como carbono orgânico, como matéria orgânica do solo, dentro do solo. Então, o solo é o nosso sumidouro, né? Mas tem o canal, que é a planta, que vai tirar da atmosfera e colocar lá dentro, né? Então, para isso, a gente precisa medir quanto carbono tem hoje, né? E assim sucessivamente. E o ano que vem, quanto deu? Então, quanto absorveu? Ou quanto emitiu, quanto a gente perdeu, ou quanto aumentou de carbono orgânico no solo. O problema é que essas técnicas ainda são muito difíceis de medir em um ano, quanto realmente tem uma variabilidade enorme no solo. Então, é muito difícil. A gente precisa, no mínimo, 5 anos para entender o quanto aumentou essa matéria orgânica do solo. Bom, depois existem câmeras, né, de gases que a gente coloca sobre o solo, mas aí já tu vai só enxergar essa emissão, né? Então tem a planta ali que está absorvendo o carbono, tu não consegue medir nada, né? Essas câmeras de gases, ela vai medir a emissão daquela região. Bom, aí a gente pode medir o carbono na biomassa, né? Então tem as folhinhas aí, corta as plantinhas, vê quanto carbono tem ali, na raiz, inclusive. Também é um compartimento. Depois tem os animais, hoje em dia se usa buçal nos animais para saber quanto que eles estão emitindo também aí, no caso de metano, né? Mas essas são todas técnicas compartimentadas. A torre de fluxo é um sistema, se vocês olharem ali, vocês vão dizer, bom, mas é uma estação meteorológica? Exatamente, é uma estação meteorológica com alguns sensores mais precisos. Então, a gente tem lá os pluviômetros, né, sensor de temperatura, etc., e os analisadores de gás, CO2, água, metano, né? E o vento, a gente precisa medir o vento em alta frequência, na mesma frequência, né, que esses gases, porque a gente vai medir, então, a concentração e a velocidade do vento, né? Como é que isso acontece? Então, essa técnica, né, eddy covariance, né, o eddy correlation, não falo, eu estou usando mais, tentando usar mais um nome mais, né, fácil de se usar, então, torre de fluxo, né? Então, essas torres, elas se baseiam nessa metodologia, que essa metodologia é baseada, ou quem é o processo físico responsável por ela é a turbulência na atmosfera. Bom, a turbulência, né, ela vai fazer essa mistura na atmosfera desses gases, enfim, de tudo que tiver na atmosfera. Então, eu vou ter esses vórtices, né, andando. Essa aqui é uma representação interessante, tem até um videozinho aí na internet, se vocês procurarem, que mostra, então, esses vórtices acontecendo na atmosfera, e esses vórtices eles estão fazendo o quê? Pegando esse carbono, né, que a planta está respirando, né, emitindo, levando para a atmosfera, ao mesmo tempo trazendo da atmosfera o carbono que vai entrar para a planta produzir, com a fotossíntese, né, utilizar esse carbono, então incorporar esse carbono também. Bom, tem os animais aqui embaixo que estão emitindo, essa emissão, né, tá sendo levada para a atmosfera. E aí, com esse sistema de covariance, né, com esses sensores aí, a gente está medindo quantas moléculas vão passar por aquele sensor. A gente vai ver quantas moléculas passam por ele subindo, por isso que a gente precisa medir o vento, né, indo para a atmosfera, e quantas estão voltando da atmosfera. Então, isso vai dar um saldo, né, um balanço líquido do quanto está saindo pelo quanto está entrando nesse ecossistema. Por isso que a gente precisa medir acima do dossel, né, dependendo aí se é numa floresta, né, vai ser a 40, 50 metros acima do solo, ou seja, a 5, 10 metros acima da floresta, numa vegetação, numa pastagem ou numa agricultura, né, uns 2 metros acima desse dossel, né. Então, essas torres de fluxo, elas vão avaliar né, todos esses compartimentos dessa área representativa. E ela não representa uma área tão grande assim, né? Cada metro de altura, mais ou menos uns 100 metros de distância, né, do sensor da superfície. Então, uma torre de fluxo na agricultura, ela enxerga mais ou menos um raio aí de 300 metros, né, que ela vai contabilizar. Obviamente que vai depender também da direção do vento, né? Mas, então, essas medidas, elas precisam ser, né, de alta frequência, e aí a gente vai fazer uma covariância, né, entre essas medidas, né, tanto da concentração quanto do vento, né? Bom,
Para isso, a gente precisa ter alta frequência, 10 medidas no mínimo por segundo para conseguir fazer essas covariâncias aí, né? Então, esses sensores, eles podem gerar aí a 36 mil dados por hora, né? E essas torres, então, num dia vai girar 4 milhões de dados. Não é com Excel que se abre esses dados, né? Então, a gente precisa ter muito processamento, dá muito problema também de... pode dar algum spike, porque um passarinho pode ter sentado lá na torre, dar um movimento, alguma coisa, ou um cocô de passarinho no sensor, enfim, né? Então, precisa de um vasto processamento desses dados, limpeza desses dados. Aí a gente usa redes neurais, inteligência artificial também, para fechar esses gaps. Enquanto que um ano, né, a gente já vai ter uma noção mais ou menos de que quanto esse ecossistema está emitindo ou absorvendo, porque a gente está analisando esse líquido, né? Então, se de noite... Bom, aí vem isso aqui. Bom, então a gente precisa mais de um ano, porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, esse ano está super úmido, né? Aí o ano passado foi super seco. Então, a gente tem que ter vários anos aí para avaliar. Bom, então, como ela mede, né, a 10 medidas a cada segundo, em geral, internacionalmente, a gente costuma medir esses fluxos de meia hora. Aí quem trabalha, isso é uma técnica, né, de micrometeorologia, e na micrometeorologia, então, se trabalha muito qual é a escala que esses fluxos melhor representam, né? A turbulência, enfim. Mas, internacionalmente, medidas de meia hora, né? Então, fazer esses fluxos de meia hora é muito utilizado, né? E é conhecido. Bom, aqui nesse primeiro gráfico, né? Vocês estão vendo aqui a parte escrita emissão e embaixo absorção. Isso aqui é um ciclo diurno, né? Muito característico aí de uma vegetação, né? Em fase de crescimento, enfim, que de noite, né, não tem luz solar, então só está acontecendo a respiração, enquanto que de dia, obviamente, que essa planta está respirando, mas ela também está absorvendo, né, carbono para fazer fazer a fotossíntese, enfim, e crescer. Então, de dia, a gente vai ter esse balanço, né, de mais absorção do que emissão, enquanto que de noite vai acontecer só a emissão. Aí existem técnicas, inclusive, para a gente separar o que é absorção, o que é respiração, o que é assimilação durante o dia com esses dados, né? Bom, então esse aqui é um ciclo diurno clássico, né? Enfim, e aí a gente vai fazer, então, uma média diária disso e depois vai acumular por estações do ano, né? Por estações do ano, ou estação do cultivo, o que for. Nesse caso aqui, essa primeira aqui embaixo, eu acho que não aparece para vocês, eu mexendo o mousezinho aqui, mas esse acumulado na estação de cultivo, essa parte em vermelho, aqui são quase 60 dias, que é, por exemplo, um cultivo de soja, que nesses primeiros 60 dias, bom, primeiro a lavoura, né, foi remexida, enfim, para o plantio, está mais emitindo que absorvendo, depois a plantinha começa a decrescer, até que um dia, depois de 60 dias, ela vai compensar toda aquela emissão desde o início e aí sim se tornar um absorvedor, né? Até mais ou menos aí 120 dias. E depois, claro, vai senescer e já vai perdendo mais, né, o carbono que ela acumulou. E depois a gente pode fazer esses integrados anuais aí, né? De meia hora, e a gente vai ver quando, por exemplo, eu estou perdendo o carbono que foi armazenado, né, por algum motivo, por exemplo, um período entre safra muito longo, ou, sei lá, né, um período de muita chuva, ou muita seca, alguma coisa. Então, a gente consegue analisar o que está acontecendo dentro desse manejo, né, desse um ano, enfim, nesse período, não precisa nem ser um ano, né, basta ser um período aí que a gente está avaliando. Então, essa técnica, ela é super precisa, né, nesse sentido, e também dá uma informação valiosíssima para nós ir já melhorando o ecossistema diariamente, né, esse manejo, né, manejando diariamente. E tem um artigo do professor Baldock, né, que é o grande famoso dessa área, que é da Universidade de Berkeley, num artigo lá, ele chama essas torres de fluxo como canários na mina. Por quê? Porque antigamente, né, os mineiros, assim, que tiravam, carvão, né, em minas de carvão, gerava muito monóxido de carbono, e nós, seres humanos, não sentimos nem nada, só simplesmente a gente desmaia, né, com muito dióxido de carbono.
E aí um canário era levado, porque o canário é mais sensível que nós, então o canário ficava lá cantando, quando o canário parava de cantar, opa, é hora de cair fora, porque está aumentando a concentração desse monóxido de carbono. Aqui a torre de fluxo faz o mesmo papel desse canário, né? Ele já vai nos dizendo, olha o que está acontecendo aí no teu manejo, né? Então, vê lá, ó, tu tá gastando muito tempo entre uma cultura e outra, que depois eu vou mostrar para vocês também. Então, essas torres de fluxo, além do CO2, né, que é o que a gente mais tem usado aí para torre de fluxo, pode ser usado para metano também, né? Óxido nitroso, inclusive, só ainda os sensores são, né, ainda relativamente grandes e difíceis de manipular, enfim, caros também, mas também pode. Evapotranspiração, né? Então, quando a gente faz fluxo de CO2, seria um fluxo de água, né? Essa água também, essas moléculas de água entrando ou saindo do ecossistema. Bom, balanço de energia, estimativa de produtividade, calibração de modelos, tudo que a gente pode tirar desses dados de torre de fluxo, né? Ou usá-los, né? E uma das coisas principais hoje em dia é a obtenção de fatores de emissão ou absorção locais para que a gente possa, né, utilizar em modelos, em metodologias de calibração ou metodologias de estimativa de quanto o ecossistema está emitindo ou absorvendo de carbono. Além de uma extrapolação por sensoriamento remoto, já que ele enxerga uma área relativamente grande, né? Bom, essas torres de fluxo no Brasil ainda tem poucas, né? Um último levantamento aí que eu fiz em torno de umas 20. Tem o LBA, que é uma bem estruturado, o resto são algumas pesquisas no Brasil, enquanto os Estados Unidos e a Europa e a China já está usam muito essa metodologia, mas nós aqui ainda, né, estamos muito lentamente trabalhando com isso, né? Então, aí tem uma porta muito, né, muito fácil de ser aberta aí para nós trabalhar com essas metodologias. Bom, e agora eu vou falar alguns resultados aqui no Rio Grande do Sul, em campo nativo, em sucessão soja-trigo, em arroz irrigado também, né? Bom, nós começamos a trabalhar, né, já faz quase 20 anos, já nem sei, 2004, mais ou menos isso, que a gente já começou a trabalhar, né, aqui nos dados, com essas medidas aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? Antes se trabalhava mais com os dados lá da Amazônia, então no meu doutorado também eu comecei a trabalhar com dados aqui. E aqui no arroz, né, vejam que então aqui a gente tem alguns artigos, se vocês quiserem depois, né, procurar ali, tem todos os dados, né, apresentados, o ciclo diurno, enfim, né, a dinâmica, mas aqui eu vou mostrar para vocês, então, depois da gente analisar, né, o CO2, o metano, tudo, o que acontece em um ano de dados, um ano médio aqui, no caso do arroz. O arroz, ele é cultivado aqui no Rio Grande do Sul, no verão, né, e geralmente, praticamente toda a área é em várzeas de rios, né, naturais, que foram, enfim, sistematizadas nessas áreas. E então, de novembro a abril, em torno de 5 meses, e esse arroz ele absorve muito CO2, ele é super absorvedor de CO2. Mas, obviamente, tem o metano, e nesse sistema a gente mediu com Edcovarius também o metano. A gente comparou com técnicas câmeras de solo, um resultado muito similar também, né? Então, provando aí que o Edcovarius é eficaz, né, eficiente. A gente tem medidas, né, de meia hora, de dia, de noite, sempre que está acontecendo. E aí, obviamente, tem emissão de metano aqui, né? Óxido nitroso a gente pegou de trabalhos realmente de câmeras de solo de outras regiões aqui do Rio Grande do Sul e não é tão não é tanta essa, né, não contribui tanto assim quando a gente compara então com CO2 e metano. Bom, quando a gente vai fazer esse tipo de análise de balanço de carbono, a gente precisa levar em conta o carbono que vai sair do grão também, porque nós vamos colher aquele carbono, vai se transformar em CO2, então tem uma forma aí de converter, e ele, de certa forma, nós vamos comer, enfim, vai para a atmosfera, né? Então, nesse caso aqui, esse arroz, nesses anos aqui, foram uma média de alguns anos, nessa várzea, deu praticamente neutro, aqui 49 de emissão, né? Um ano talvez deu mais CO2, outro menos, nesses 5 meses, mas ainda tem outros 7 meses aí do ano que, quem conhece aqui a região do Rio Grande do Sul, essas várzeas ficam o inverno inteiro meio alagadas, meio abandonadas, talvez algum gado, né,
comendo essas rastevas, essas plantas espontâneas. E aqui tem emissão de metano também, mas talvez o maior problema ainda seja a emissão de CO2, porque não tem, né, plantas crescendo. Então, colocar uma planta de cobertura aí, se diminuísse esse CO2 ao menos que está sendo emitido, né, porque secar essas várzeas não é uma tarefa fácil, mas também, né, políticas públicas para drenar essas várzeas no inverno, para não ficar, então, emitindo tanto. Porque nesse caso aqui, né, então, deu 15 toneladas de CO2 equivalente. Aqui eu já transformei, né, porque uma molécula de CO2, né, o poder de aquecimento de 1 quilo de CO2, digamos assim, equivale a 28... Não, isso, 1 quilo de CO2 equivale a 28 de metano. Então, o poder de aquecimento de uma molécula de CO2 é o mesmo poder de aquecimento de 20... equivale, né, uma molécula de metano equivale a 28 de CO2, porque a gente tem que fazer essa conversão. Então, 1 CO2 equivale a 28... 1 de metano equivale a 28 de CO2, né? 1 de óxido nitroso equivale a 285, e acho que nem me lembro mais, quase 300, né, de CO2. Então, a gente tem que fazer sempre essas conversões. Aqui está tudo convertido para CO2 equivalente, né? Então, aqui o grande problema, já transformado, né, tudo ainda é o CO2 nesse pousio aqui, né? Bom, depois, outro trabalho que a gente fez também com a Embrapa Trigo, com o trigo e soja, nessa sucessão trigo e soja aqui no Rio Grande do Sul, que é muito intenso no Planalto, aqui, né, na região norte do Rio Grande do Sul. O trigo, claro, a emissão de metano, né, praticamente não tem, as áreas são relativamente secas. Óxido nitroso a gente não fez a medida aqui também, mas, né, seria mais quando ocorre a fertilização, enfim. Mas eu fiz alguns estudos e não muda muito esses resultados aqui. Bom, o trigo, ele absorve muito CO2, né? A gente tira o carbono no grão, obviamente. A soja já, né, de tanto a modificação genética dela, fez com que praticamente tudo que ela absorve se transforma no grão aqui. Então, a soja seria praticamente neutra, né? Então, o trigo aqui seria o grande absorvedor desse ecossistema, que é 1 ano de dados, mas quem aqui, né, diminuiu um potencial de absorção foram esses períodos de entre safra, né? Aqui, entre o fim do trigo e o início da soja, foram 15 dias, mas emitiu 170 gramas por metro quadrado. Enquanto que aqui, no fim da soja, até esperar, né, o plantio do trigo, que é o zoneamento agrícola do trigo, enfim, foram 400 gramas. Então, né, o potencial que teria de absorver, a gente diminuiu por conta desses períodos de pousio. Isso aqui foi uma lavoura comercial, foi, né, com plantio direto, e mesmo assim, né, a gente teve uma absorção. Isso aqui é praticamente quase 2 toneladas por hectare de CO2 absorvido nesse ano aí, né, nesse sistema de rotação soja-trigo, né? Bom, e depois, né, o sul do Rio Grande do Sul, aqui a gente tem o bioma pampa, né, com produção de gado, sem desmatar, né, é uma produção de gado numa região que naturalmente, digamos assim, o gado está aqui já faz mais de 300 anos, né, e eram campos naturais, o campo nunca foi convertido, então o carbono natural que já tinha nesse solo nunca foi modificado e simplesmente esse gado está comendo, né, e mantendo esse ecossistema. Então, aí nós vamos ver como é que era a cara desse sistema, né, pecuário aqui. E o que a gente viu? Que, né, numa região aqui dentro da universidade, nosso experimento, um sistema rotativo absorve bastante carbono, e aí a gente, bom, tá, mas ainda falam do metano, a gente incorporou quanto um gado emite por hectare, enfim, e mesmo assim a gente teve também uma absorção de quase 2.000 quilos de CO2 equivalente por hectare, né? Ou seja, quase 2 créditos de carbono, né? De absorção de carbono nesse sistema. Bom, mas aí tá, e o Ecovariance com metano. Então, aí a gente colocou um sistema de Ecovariance também, né? Numa pastagem natural. Essa aqui é uma pastagem lá perto do Uruguai, uma região perto de Bagé, em Aceguá. É uma região, assim, mais seca, o solo diferente também.
O gado, mesmo com Edicovares, medindo, né, com Edicovares, a gente vê, obviamente, essa emissão do gado, que bate com o valor, mais ou menos, né, que se usa, que se mede com esses buçal dos animais, né? Embora tenha alguns períodos, assim, que o gado não estava, né? Também era um sistema rotativo, teve, inclusive, absorção de metano por conta de uma região mais seca, né? Absorção por causa do solo, enfim, né? As bactérias metanotróficas, né? Mas, ao longo de um ano, então, teve emissão de metano, que foi compensado pela absorção de CO2 pela vegetação, e aí que foi sendo comida pelo gado, né? E aí foi, então, sempre crescendo também, né? Sempre gerando novo capim aí, que então fez com que esse sistema fosse um absorvedor de carbono. Nós tiramos também, enfim, quanto que a carne está exportando de carbono aí, e mesmo assim esse sistema também ficou de absorção de carbono. Como eu falei, né, é um sistema que ele é um sistema natural, então ele é muito próximo do equilíbrio, e mesmo assim a gente está vendo que tem absorção de carbono, né? Então, a gente precisa valorizar esse tipo de carne, né, produzido num sistema natural, sem desmatamento, que não tem histórico de desmatamento, como, por exemplo, o noroeste aqui do Rio Grande do Sul, o norte, né, o Planalto do Gaúcho, onde se planta soja, uma vez era floresta Mata Atlântica, né, que foi desmatada e transformou em soja, e agora estamos recuperando, digamos assim, enquanto esse aqui sempre foi um sistema natural. Bom, quando a gente olha esses dados ao longo do ano na pecuária, né, e a pecuária no inverno, né, diminui o tamanho do pasto, tem as geadas, enfim, diminui o alimento para o gado. E a gente vê isso olhando, né, mês a mês o que acontece com essa troca líquida de carbono. Então, nos meses de inverno ocorre mais emissão do que absorção. A absorção ocorre principalmente no verão e na primavera, compensando essas emissões de inverno. Bom, mas os produtores têm problema, né, em função de comida para gado, enfim. E aí o que tem se utilizado, que, né, as pesquisas em ecologia também têm demonstrado, é que se incluir alguma forragem de inverno, né, algum tipo de forragem, azevém, trevo, alguma coisa que seja exótica, mas que não disturbe o processo natural do pampa de no verão voltar aquelas espécies, né? Então, é uma coisa que está sendo introduzida. Bom, então a conclusão, né, do que a gente trabalhou até agora é que a agricultura, a gente precisa evitar esses períodos de pousio, né, e intensificar essa agricultura onde já é agricultura, para que a gente absorva mais carbono. E na pastagem, né, então talvez uma inclusão de alguma forragem de inverno fosse importante para aumentar tanto a produção, né, e também evitar, né, essa conversão para a agricultura que está acontecendo no Pampa, né. Bom, para isso, nós agora, os nossos novos projetos que começaram esse ano, a gente está analisando, né, em sistema de arroz, nós estamos com 2 torres de fluxo em sistema de arroz. Uma onde o arroz é produzido que a gente chama de sistema convencional. Eles plantam um ano arroz e o inverno não deixam sem nada, daí no outro ano, nesse caso, né, um ano é arroz, o outro ano é sem nada, né, no outro arroz de novo, então a cada 2 anos tem arroz. Crescem plantas espontâneas, então entra gado, né, para comer essas plantas. E ainda o sistema intensivo, né, lavoura-pecuária, que eles chamam também, que no verão bota arroz e no inverno planta, né, uma pastagem para que venha, né, essa pastagem e um gado, enfim, coma essa pastagem, e no outro verão eles incluem soja. Então, as pesquisas atuais aí, utilizando câmeras de solo, enfim, tem mostrado que talvez esse sistema seja o que mais diminua a emissão. Mas nós queremos também ver esse balanço, né? Essa absorção, como é que vai acontecer. Bom, nesse sistema, então, como é que esses dados de Edicovalence saem? Vocês vão ver aqui uma riscaria, né? Parece uma riscaria, porque é de meia em meia hora que a gente tem, né? Desde lá de dezembro, que a gente instalou, até junho agora, de meia em meia hora o dado, então vai ficar essa riscaria, tem um monte de processamento, né, para limpar esses dados, aqui tem os 2 sistemas junto, CO2, metano, aqui já a água, né, evapotranspiração já está na média diária. Bom,
Então, aqui a gente tem muita coisa para estudar já, mas quando a gente integra, né, pega aquele carbono e vai somando dia a dia, o que aconteceu, a gente consegue comparar aqui nos primeiros resultados já na safra, né, do arroz, que eles já colheram um pouco antes da enchente, né, dos problemas aí de maio. Eles colheram um arroz e o sistema de arroz, esse sistema intensivo, né, lavoura pecuária, e o outro já vamos chamar de várzea, simplesmente porque estava sem plantio de arroz, estava só na área da várzea lá, tinha gado, inclusive. Então, o arroz foi um absorvedor tremendo aqui de CO2, né? Teve emissão de metano. Bom, essa área de várzea não absorveu muito CO2, mas teve bastante emissão de metano, né, porque ficou alagado esse ano o tempo inteiro, né? E é uma coisa que acontece, nós conversando com o produtor, né, acontece sempre de se tem água sobrando, né, no verão, essas várzeas ficam inundadas. Talvez o ano que vem a gente vai ver uma várzea seca, né? Mas esse ano, então, ela ficou inundada e emitiu bastante metano. Então, quando a gente soma agora esse CO2 da absorção, né, e emissão do carbono, esse balanço líquido aí, com o metano convertido em CO2, a gente vê esse potencial de aquecimento, né? Então, em CO2 equivalente, que o arroz ainda absorveu, né? E o sistema de várzea, que foi um emissor. Em termos de evapotranspiração, ficaram praticamente iguais os dois, né? Bom, aqui eu faço uma rápida soma, porque a gente teve, então, 20 mil quilos por hectare absorvidos na forma de CO2, 4.580 emitidos na forma, né, de metano, no CO2, extraído no grão também, né, então, a partir da produção, 9 mil quilos de CO2 equivalente, e aqui a gente pegou estudos, né, já de óxido nitroso nesse tipo de várzea, com arroz, né, que foi publicado há pouco, agora aqui numa região muito próxima, né, então, e deu 1.188 quilos de CO2 equivalente. Somando tudo isso aqui, ainda assim, o arroz foi um absorvedor de praticamente 6 crédito de carbono, ou 6 mil quilos por hectare, né? Mas agora a gente tem o período pós-arroz. E olhando só para a várzea, né? A várzea, então, a gente não teve colheita de nada, né? A gente também não considera emissão de óxido nitroso, porque não teve adubação, né? Então, mas mesmo assim, a várzea foi um emissor de 2 créditos de carbono e meio no mesmo período, né? Mas a gente não pode olhar só um ano, né? As medidas continuam. E aqui a gente já vê aqui que em junho já está começando a emitir aqui, né? Está mais emitindo que absorvendo, mas não chegou ainda a compensar toda aquela absorção do arroz, né? Então, aqui eles pretendem plantar agora a pastagem de inverno, só que a chuvarada aqui no Rio Grande do Sul é área de várzea, tá difícil deles plantar, mas é o que a fazenda pretende fazer lá, né? Bom, depois a gente falou da pastagem nativa, o que nós tínhamos concluído? Que, bom, precisamos colocar algum manejo de inverno, né? E aí é o que a gente está acompanhando lá também, na mesma fazenda, a estância do Chalé, aqui em Cachoeiro do Sul, então que a gente está com esse projeto com 4 torres de fluxo, 2 no arroz e 2 no campo nativo, né? Um no campo nativo original e outro o melhorado, onde se introduz no inverno a ZV. Também a riscaria de dados aí, né? Que dizem muito, a gente tem que analisar, né, por período, enfim. Mas quando a gente faz essa integração, e aqui a gente uniu, além do laranja aqui, que é o campo nativo, o azul, campo nativo melhorado, a várzea, porque na várzea tinha o gado também, né? Bom, a comparação, então, do campo nativo e o campo nativo melhorado mostra que, porque aqui a gente instalou a torre já em janeiro, né? Mesmo no verão, ainda o campo nativo, que foi melhorado ano passado, né? No inverno foi introduzida a ZVEM, aí esse ano as plantas, o campo, assim, em termos de plantas do campo mesmo, muito similares às duas vegetações, né? Mas o campo nativo melhorado ainda conseguiu captar mais carbono, porque ele também foi utilizado, então, como foi colocado esse azevém, né? No ano anterior, então se tornou um adubo, digamos assim, para o campo nativo também,
continuar absorvendo até no verão, né? E aí, e tinha a várzea ainda lá também absorvendo carbono, né? Que tinha gado. E aí, quando a gente compara todo mundo, lá na várzea a gente tinha o sensor de metano, né? E aí, bom, o metano lá na várzea, por ser várzea, está emitindo, né? Está alagado, né? E ainda tinha o gado. E aqui no campo nativo a gente não tinha o sensor de metano, mas calculamos em cima dos dados que a gente já tinha, né? Modelamos, digamos assim, de aceguar, e também por cabeça de gado, quanto costuma se usar para uma emissão de gado, e obteve-se esse valor aqui, que quando a gente diminui lá no arroz, por exemplo, a gente fez rapidamente, dá para ver que a várzea com arroz ou a várzea simplesmente inundada, em termos de metano, ela está emitindo praticamente a mesma coisa, né? E um resultado muito interessante, e aí, bom, aqui a gente faz já o carbono equivalente, então, né, essas áreas já começam a emitir, porque além de CO2 vai ter, embora está absorvendo CO2, né, o metano aqui é uma fonte importante. Uma coisa importante, né, para a gente analisar agora esse ano muito úmido que foi, que tanto a área de várzea quanto a área, né, de coxilha, que é onde estão o campo nativo, evapotranspiraram exatamente a mesma coisa, né? Então, esse ano, por ter sido tão úmido, né, o sequeiro, né, conseguiu evapotranspirar tal qual uma várzea inundada, né? Então, provavelmente a atmosfera está saturada, né? Chegou na saturação próxima, enfim, então não tinha muito déficit de pressão de vapor. Agora a gente tem que estudar bastante esses dados aí para entender o que a gente está trazendo de novo, e talvez o ano que vem, né? Por isso a gente precisa de vários anos de dados, ano que vem seja um ano seco e a gente consegue enxergar uma coisa diferente também, né? Bom, e para terminar, o último que a gente instalou agora há pouco, faz 2 semanas, duas torres de fluxo também para comparar o uso de bioinsumo e o uso de agrotóxico numa rotação de culturas de sequeiro, soja, trigo, milho, nabo, no noroeste do estado, que fica lá perto de Santa Rosa, enfim, numa região também que era de Mata Atlântica, né, que foi utilizada tudo para agricultura, né? Bom, nesse caso faz pouco que a gente instalou, mas já dá para ver que as duas, enfim, estão ainda em pousio, estão as duas emitindo e exatamente a mesma coisa, né? Significa que os sensores estão tudo certo aí. E aqui, então, a gente está juntando todas as torres, tudo, né? Só temos 15 dias aí nem para comparar tudo, e aí a gente tem, então, né, esses diferentes formas de absorção né, em cada área, tá bom? Bom, o que a gente tem agora, né, então, com todo esse tipo de dado, com todo esse nosso banco de dados aqui, a gente está trabalhando, né, nessa modelagem do balanço de carbono, utilizando aí machine learning, enfim, né, com dados dessas torres de fluxo, sensoriamento remoto, enfim, e também estações auxiliares para a gente fazer modelos que rapidamente podem ser utilizados para prever, né, quanto cada ecossistema desses está tendo em termos de balanço de carbono, né? Então, assim, os primeiros resultados aqui estão, né, muito, muito interessantes, né? Às vezes, na média diária não fica tão bonito, mas quando a gente faz o integrado ao longo do ano, a gente consegue ver, nesse caso aqui, né, muito similar os dois sistemas. Então, pega uma área, né, e calibra um modelo desses de machine learning para depois utilizar, enfim, outras áreas. Quanto mais torres a gente tiver, né, mais dados para alimentar essas técnicas de inteligência artificial, enfim, né? Bom, então eu queria agradecer a todos aqui. O nosso laboratório, o Laboratório de Gases de Efeito Estufa, é dentro do Laboratório de Micrometeorologia, que é o nosso laboratório clássico aqui, né? Então a gente não dividiu, mas agrupou 2 laboratórios, né, dentro do mesmo aqui, que é o Laboratório de Micrometeorologia e de Gases do Efeito Estufa aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Então, mostrei rapidamente um pouco dos dados que a gente tem aqui, né, e a gente, obviamente, está aberto a parcerias aí, conversando bastante com a Rio também, que a gente consegue, né, a partir disso, gerar modelos, gerar informações científicas relevantes para esse mundo aí do carbono que está, digamos assim, só começando.
Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Débora, por essa excelente apresentação, essa aula para nós, né, com relação às emissões e sensores para avaliação das emissões de balanço de gás de efeito estufa. Nós temos algumas perguntas, então eu vou convidar a Débora e a Hilly para nossa sala aqui da live, e eu vou fazer as perguntas. Uma não foi direcionada, mas as outras foram, mas fiquem à vontade para fazer comentários, conversar do jeito que vocês acharem melhor. Então, a primeira pergunta, ela não foi indicada para quem seria: como a intensificação sustentável da agricultura pode ajudar a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, considerando tanto as plantas quanto os animais? Então, eu acho que a Débora respondeu isso bem, né? Existem aí, primeiro, depende de vários fatores, né? Localização, qual latitude, estamos nos extremos, né, Débora? Eu lá sou nordestina e você lá do sul. Então, a gente sabe que isso vai influenciar, depende do tipo de solo, mas eu acredito muito que essa questão que a Débora está trabalhando aí, ver alternativas de manejo, em tempo de pousio, o que pode ser feito. Então, as pesquisas são muito importantes para isso, para direcionar o produtor, né, com o seu melhor manejo, sua melhor prática. E na questão dos animais, eu acredito muito que o pessoal da zootecnia trabalha isso forte, que é a questão da alimentação dos animais, inclusive com novas variedades de pastagem, né, que visam aí mitigar as emissões, principalmente aí de metano, mas também com a questão das pastagens, que eu até dei uma rabiscada aí, que o nosso país precisa melhorar muito esse manejo, né? Pegar os grandes pecuaristas que estão aí produzindo bem, né? E a taxa de lotação. Então, por isso envolve aí desde os profissionais da agrometeorologia, meteorologia, agronomia, zootecnia, veterinária, né? Porque quando lida com animal, tudo fica mais complexo. Mas eu acredito muito nessa questão de recuperação de área degradada, de boas práticas, né, em manejo, alternativas também para a questão energética das fazendas, desde a mecanização, né, a própria irrigação, a gente tem visto que é uma alternativa não só para aumentar a produtividade, mas também para assimilar mais CO2, né, no caso, nesses balanços ali, tentar fazer o balanço ficar mais próximo do positivo possível. Então, assim, eu acho que Débora pode responder aí melhor. Não, mas acho que é isso mesmo, né? Tá, eu entendo que está no pousio, né? A gente, acho que hoje, vamos fazer o quê para o mais rápido possível? O mais rápido possível é diminuir esses períodos de pousio, o que é o uso de cover crops, né? Plantas de cobertura. Então, tem se usado muitos agrônomos aí estão falando demais em cover crop, e é exatamente isso, né? Tem algumas técnicas, inclusive, que tu planta antes de colher, aí quando colhe já tem o cover crop, né? A planta de cobertura já crescendo. Então, isso é importante para aumentar essa absorção de carbono, né? O solo não pode ver o céu, não pode ver o sol, que tem um aluno meu que o vô dele sempre dizia, a terra não pode ver o sol. Tem que ter sempre alguma coisa em cima dela ali, né? E algumas pessoas até já me perguntaram, tá, mas não tem que descansar, a terra descansar? Não, é o contrário, ela tem que estar com alguma coisa ali para sempre estar absorvendo carbono, né? Não deixar que os micro-organismos emitam, respirem, né? Muito bom. Obrigado, Débora, Hilly. O Bruce Silva, ele mandou uma pergunta. Boa tarde, doutora Hilly. Parabéns pela palestra. A pergunta dele ele quer saber qual o modelo mais utilizado nas suas pesquisas para relacionar os dados de CO2 e dados das culturas agrícolas. Então, tempos atrás, a gente trabalhava com IVES. IVES é um modelo biofísico americano, né? E foi utilizado muito, intensificadamente, se você buscar na literatura esse modelo, ele trabalhado
principalmente muito nos Estados Unidos, né? Inclusive cultura agrícola. Então, ele é um modelo base, que aí do AIBS veio um projeto que, infelizmente, não desenvolveu tanto, que era criar o primeiro modelo climático brasileiro, e dentre ele teria um modelo biofísico de superfície para implementar as principais culturas agrícolas do país. Foi o modelo Inland, e aí ele veio do AIBS, mas infelizmente o projeto não caminhou. E aí o que aconteceu? Nesse meio do caminho, um pesquisador que, para mim, ele está ali até como parceiro, que é o meu parceiro na modelagem, é o Santiago, né, da Embrapa. Então, o Santiago é modeleiro, né, veio também aí do doutorado lá aqui na UFV, e o modelo que eles trabalham na Embrapa bastante, e tem para algumas culturas agrícolas já, as principais, é o Ecosmos, né? Então, inclusive, junto com um estudante meu de doutorado, Vitor Benezoli, a gente desenvolveu um modelo para palma de óleo, que foi uma demanda, né, que a gente estava tendo ali na região do Pará, para estimar a produtividade, principalmente. Então, a gente faz essas parcerias. Só lembrando que esse tipo de modelo, ele não é um modelo ainda com a visualização e utilização muito confortável para quem não programa, né? Por isso que eu sempre falo aos meus estudantes, programação é tudo. Então, assim, ele tem uma linguagenzinha que requer, né, esse conhecimento de programação. Então, hoje, os modelos, quando eu preciso fazer alguma simulação de cultura agrícola, ou é o AIBS, né, ou o Ecosmos. Muito bom, obrigado. O Luciano Maria pergunta para a professora Débora se já houve alguma validação com a torre de fluxo e dados orbitais, por exemplo, com GOLSAT, TANSAT, OCO 2 e 3, para as emissões de CO2 e CH4. Esses ainda nós não utilizamos, né? Mas se ele quiser até nos enviar aí uma mensagem depois e tal, né? Eu não sei se eles medem concentração ou fluxo, tem que cuidar também, porque as torres de fluxo é de fluxo, né? Ela vai medir esse fluxo. Mas a gente avaliou mais em evapotranspiração. Evapotranspiração já tem vários produtos, né? E GPP, que é a assimilação de carbono também. Aqui, a assimilação de carbono aqui, para nós, utilizamos moldes, não é muito bom, a gente achou, inclusive, onde está o problema lá, que é no uso eficiente da luz, né? O modelo do satélite não bate muito com o que a torre está medindo. E a evapotranspiração a gente avaliou mais com o arroz, e aí também tem alguma defasagem em relação à evapotranspiração do arroz. Então, tem um campo aí também, né, muito para a gente começar a avaliar esses produtos de satélite com o que está realmente acontecendo em superfície, né? Muito bom. Temos mais uma pergunta, não está identificada, mas para a professora Hewley. Qual a contribuição relativa das diferentes espécies vegetais cultivadas no Brasil para as emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e óxido nitroso? Essa daí eu queria ter a resposta. Isso aí é a pesquisa que a gente tenta desenvolver, né, Débora? A gente quer entender isso, porque, inclusive, já é sabido que a mesma cultura, sendo plantada em locais diferentes, tem contribuições diferentes. Mas, lógico, que eu também não sou somente a entusiasta da pesquisa, né, que pensa em ciência pura, mas, lógico, que a gente utiliza, por exemplo, resultados de outros experimentos para balizar, né? Não precisa estar todo mundo com torre de fluxo, inclusive porque ainda é um equipamento caro, né, Débora? A Débora já está mais por dentro aí. Então, por isso, cada vez mais a gente sabe da importância de todas essas técnicas, desde as coletas de solo em campo, nunca vão ser substituídas, né? Tem que ser. O sensoriamento remoto, a modelagem não veio jamais, né? Elas são necessárias, mas lógico que são dispendiosas, né? Mais pontuais. Mas, assim, a gente não tem uma resposta, assim, acho que nem tem um livro, né, que fala isso.
mas vai depender da cultura, do espaçamento, do manejo. E aí que eu acho que está a função da agrometeorologia, basicamente, né? Essa adaptação às diferentes climas, solos, né? Dessas plantas, enfim, do que for, tanto natural quanto mais antropizado, né? Sim, porque aí um trabalho desse, como a Débora está realizando aí no Sul, por exemplo, o que a gente pode fazer? Usa modelagem, depois um sensoriamento remoto para a gente escalonar para outras áreas, né? Não precisa ficar instalando torre de fluxos em todos os lugares, mas essas contribuições, elas são diversas, assim, eu não sei, Débora, se você tem alguma... Não, eu acho exatamente isso. Não, e essas torres de fluxo, quanto mais a gente tiver, obviamente que ainda são caras, mas, né, cara para nós, né, porque vocês viram lá os Estados Unidos quantas tem, né? Então, hoje uma torre simples é $30 mil. Em dólares não é nada, mas em dinheiro brasileiro é quase R$400 mil, porque aí tem a taxa de importação, não sei o quê, não é só 300, não é só $30 mil, né? Mas à medida que os dados forem, por exemplo, então a gente tem um dado muito bom de soja, vamos pegar essa soja aqui e vamos extrapolar para todo o Brasil. Cuidado, né? Então, como é que essa soja vai se comportar lá no Centro-Oeste? Por exemplo, tem um trabalho lá no Centro-Oeste com soja, inclusive, colocam irrigação, tentaram, né, tudo para fazer com que ela absorvesse e ao fim de um ano, não adianta, não é só a soja, né? Ao fim de um ano sempre emitiu. Então, é muito localmente, né? Achar quais são as variedades que vão mais absorver em cada região. Então, é um estudo que a gente precisa ter mais regiões. Não, é que o Brasil é muito grande, então, só o Rio Grande do Sul aqui a gente já tem várias regiões que deveria ter estudos, né? Imagina o Brasil inteiro, mas uma já ajuda, já é alguma coisa, melhor que nada. Muito bom. O Kevin Lopes pergunta para a professora Débora se as metodologias de redes neurais e inteligência artificial, elas são utilizadas para a limpeza dos dados e para quais outras tarefas? Então, para a limpeza do dado, como é que a gente diz, para partição também desses dados, enfim, quando a gente fala no balanço do carbono, então, como é a respiração e assimilação, a gente também usa essas para técnicas de partição, de evapotranspiração, intranspiração, evaporação, e principalmente para modelagem, então, né? Então, eu quero prever quanto, se eu tenho a torre, né, aqui em Santa Maria, né? E ela mostrou uma absorção durante o ano, ao longo do ano, blá, 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 né? Toda a dinâmica. E aí, com esses dados aqui, a gente pode, então, utilizar a inteligência artificial com sensoramento remoto, com, né, algumas medidas meteorológicas nesse local e depois transportar esses pesos, né, que a rede neural vai receber para outro local. Aí tem lá o satélite, tem lá alguma medida meteorológica que a gente possa, ou inclusive usar algum modelo também para ser mais uma fonte de dados no mesmo local. Calibra um modelo, né, em cima da torre e depois usando tanto modelo quanto inteligência artificial, né? Então, hoje em dia, quanto mais coisa tu tiver de medida, melhor vai ser teu dado, né? E por isso a inteligência artificial, enfim, né? As diversas metodologias aí são fundamentais. E o mesmo Kevin continua com a pergunta dele: em qual escala temporal seria mais correto comparar os dados de balanço de energia das torres micro com sensoriamento remoto? Em quais escalas se esperaria algumas mudanças? Então, a escala diária é mais difícil, né? Então, geralmente é na escala submensal ou mensal para anual, né? Então, na escala mensal, a gente já consegue ver padrões, né? Climáticos, e aí tu consegue ter relações melhores, né? Assim a gente está vendo, né? Quando tu faz muito pontual, assim, muito... Até porque depende do tipo de satélite, né? Tem satélites e satélites, né? Depende da medida. Como em universidade, geralmente a gente pega dado, né, que seja aberto, vai pegar satélites que têm resolução temporal menor, então precisa, né, fazer integração aí de semanal, quinzenal, né?
Então, geralmente, no ciclo mensal, a gente consegue ter melhores correlações. Muito bom. Temos uma última pergunta. A Mariana Reis pergunta para a professora Débora. Em algumas das suas pesquisas, vocês consideram carbono emitido com as práticas agrícolas, plantio, pulverização, adubação e colheita. Considerando isso, o trigo ainda assim é um dreno de CO2? Então, a Mariana, um beijo a Mariana, né? Ela já esteve aqui um tempo e tal. Então, isso é uma pergunta que às vezes, também não sei se foi bem esse o foco da pergunta dela, mas a torre de fluxo, ela está medindo tudo que está acontecendo embaixo dela. Então, o dia que passou um trator, ela vai contabilizar aquele trator, porque vai ter uma emissão de CO2 ali, embaixo da torre. Não é o trator que saiu lá da propriedade e chegou na lavoura, mas o que passou por baixo dela, ela está contabilizando. Então, nós estamos levando em conta, né? Não quanta semente colocou, mas a semente vai crescer, enfim, né? E aí, quando a gente colhe, nós estamos tirando, né, esse carbono do grão na contabilização para a gente dizer se o trigo, ou enfim, qualquer cultura agrícola emite ou absorve. No trigo, mesmo tirando o carbono no grão, ainda tem, né, uma absorção muito grande. Muito bom. Em nome da SB Agro, nós agradecemos imensamente a presença de vocês, Débora e Hilly, pela disponibilidade, pelas excelentes apresentações e discussões aí, as respostas aos questionamentos, esse grande avanço que a gente pode ver com relação às emissões de gases de efeito estufa. Então, muito obrigado. Agradecemos também a vocês, espectadores, que assistiram e participaram da nossa live. Aproveito para agradecer mais uma vez a FEALC e a Exalc Clima, que possibilitam esse acontecimento das nossas lives. E aproveito para convidar a todos a assistir em breve a nossa próxima live, que vai ter como tema as mudanças climáticas e a agricultura. Então é isso, gente. Hilly, Débora, muito obrigado. E que agradeço. Excelente. Obrigada pelo espaço, né? E o pessoal está convidado aí para participar das nossas pós-graduações aí, né, Hilly? Sim, estamos precisando. Isso aí. Certinho. Muito obrigado, bom? Gente. Obrigada, então. Até logo, pessoal. Tchau. Até. Tchau. Obrigada.